Bem-vindos, amigos da comunicação social. Muito boa tarde. Bem-vindos a esta conferência de imprensa presidida pelo chefe do executivo da RAEM, com a Comissão para a Revisão do Mecanismo de Resposta a Grandes Catástrofes e o seu acompanhamento e aperfeiçoamento. Temos nesta conferência de imprensa Sua Excelência, o chefe do Executivo, Choi Sang-on, secretária para a Administração e Justiça, Sonia Chan, secretário para a Segurança, Wang Siu-cha, secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo Rosário, comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários, Ma Yu-kun, chefe de gabinete do chefe do Executivo, Olam, presidente do Conselho de Administração do IACM, José Tavares, diretora dos Serviços Marítimos e de Água, Wang Siu-cha, diretor dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, Li Chanfeng, e ainda o coordenador de gabinete do setor energético, bem como o diretor dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos e eu, Vitor Chan. Caros amigos da comunicação social, caros cidadãos, muito boa tarde a todos. Nós realizamos esta conferência de imprensa, tem por objetivo de que antes da época de tufões gostaríamos de fazer uma apresentação dos trabalhos de prevenção e redução de desastres já desenvolvidos e das medidas já implementadas pelos serviços das diversas áreas. Como é do conhecimento de todos, com o apoio do Governo Central e sob orientação da Comissão Nacional para a Redução de Desastres, foi encomendado um estudo a 3 instituições de relevo: o Instituto de Investigação de Segurança Pública da Universidade de Tsinghua, o Instituto de Investigação sobre Novos Riscos da Universidade de Tecnologia do Norte da China e o Centro de Redução de Desastres do Ministério de Assuntos Civis da RPC, que elaboraram o relatório preliminar e o relatório final do Relatório Geral de Avaliação sobre os danos causados pelo tufão Ato, com propostas para a otimização do sistema de gestão de emergências, que se encontra concluído e que já foi divulgado ao público. Assimilamos as propostas científicas e técnicas constantes desse relatório e adotámo-las na concepção de planos de prevenção e redução de desastres de curto, médio e longo prazo, tendo também em consideração as condições ambientais reais de Macau. Primeiramente, irei fazer uma apresentação geral sobre as medidas por nós implementadas até à presente data e as que poderão vir a ser implementadas nos próximos meses, bem como sobre os projetos que deverão ter início no corrente ano, cujos detalhes podem ser explicados pelos colegas responsáveis das diferentes áreas. Primeiro, sobre os serviços meteorológicos e os geofísicos, que efetuaram já a revisão da ordem executiva que aprovou o Código dos Sinais de Tempestade Tropical e que consiste na alteração da classificação de 4 para 6 categorias, cuja publicação está prevista para o corrente mês. Este mês também, os serviços meteorológicos irão concluir a avaliação das instruções internas para a emissão de sinais de tufão e a velocidade média do vento em cada hora vai ser alterada para a velocidade média do vento em cada 10 minutos. De acordo com o proposto pela Organização Meteorológica Mundial, e a ordem executiva relativa ao aviso de Storm Surge será também revista no sentido de se alterarem de 3 para 5 os graus deste aviso, com vista a refletir efetivamente o grau de inundações provocadas pelo Storm Surge. Quanto ao Gabinete para o Desenvolvimento do Setor Energético, empenhou-se no aumento da confiabilidade do fornecimento de energia elétrica do exterior da RAEM. Antes da chegada da época dos tufões, a China Southern Power Grid irá substituir os cabos aéreos do canal de transmissão de energia elétrica de Zhuhai para Macau por cabos subterrâneos. Relativamente ao fornecimento de energia elétrica a Macau, as subestações de 500 kV serão aumentadas de 2 para 3 subestações. As obras do projeto do canal principal de transmissão de energia elétrica Norte-Sul poderão ficar concluídas antes deste verão, o que permitirá maior confiabilidade na produção de energia elétrica e reforçará a capacidade de resposta a emergências e a rápida recuperação da rede de energia elétrica na sequência de um grande incidente. E a Companhia Eletricidade Macau planeia realizar com a China Southern Power Grid um simulacro neste mês. O IACM já criou o sistema de monitorização remota em tempo real da rede de bombas de águas pluviais. Foram já realizadas as obras de relocalização das canalizações, com vista a criar mais espaço para a construção de caixas de drenagem de águas pluviais, aumentando assim a capacidade de armazenamento de águas. Os serviços de economia já irão lançar no próximo dia 18 um plano de financiamento às pequenas e médias empresas para a instalação de elevadores para mercadorias e prevê-se que em junho seja lançado um plano de financiamento para instalações de sistemas de proteção contra inundações, destinado principalmente aos comerciantes qualificados de lojas situadas em zonas afetadas pelas inundações.
inundações. Prevê-se a publicação ainda este mês de uma alteração aos regulamentos de utilização e exploração de autossilos públicos localizados em zonas baixas da cidade, que passarão a encerrar 1 hora após o içar do sinal número 8 ou superior de tempestade tropical ou após a emissão do aviso de Storm Surge de grau 3, ou seja, preto. A plataforma de comando de emergências concebida para Macau pela Universidade de Tsinghua vai entrar em operação a título experimental durante o simulacro de proteção civil no final deste mês. O IASME aumentou o número de centros de abrigo de 4 para 16, prevendo-se que, em termos de camas e de lugares sentados, tenham capacidade para acolher um total de 23 mil pessoas. Foram definidos 4 pontos de encontro e de evacuação de emergência, incluindo 3 mercados, e em Kuluan, a sede da Associação das Águias Voadoras e a Escola Superior das Forças de Segurança de Macau passarão a ser centros de abrigo. A DESES realizará no próximo dia 16 uma sessão de esclarecimento sobre os trabalhos de prevenção de desastres nas escolas, que incluirá a apresentação do plano de trabalho de prevenção de desastres na escola e das instruções de trabalho de prevenção de desastres na escola. No que se refere aos projetos de prevenção e redução de desastres a iniciar no corrente mês, 10 são considerados projetos prioritários, abrangendo o aperfeiçoamento de regimes e medidas práticas, como a elaboração da Lei Quadro de Proteção Civil, a elaboração de um plano de contingência em geral, de planos de contingência específicos e de planos de contingência dos serviços para incidentes imprevistos, e a elaboração do plano de prevenção e redução de desastres em Macau de médio e longo prazo, o melhoramento geral da capacidade de resposta do sistema energético de Macau a desastres, a elaboração do projeto de criação de abrigos de emergência e de centros de transferência e realojamento, o reforço da sensibilização para a prevenção e redução de desastres, o estudo sobre a criação de regime de seguro contra grandes desastres e ainda a construção de comportas amovíveis no Porto Interior. Estamos cientes que o progresso do projeto de construção destas comportas é uma das questões que mais interessa a todos e quero reiterar o seguinte: a resolução do problema das inundações não depende unicamente deste projeto. Tal como referido por várias vezes pelos dirigentes com responsabilidades nesta área, foram já implementadas medidas específicas e com a conclusão desta comporta amovível, passaremos a dispor de instalações para um tratamento integrado do problema de inundações de curto, médio e longo prazo, matéria esta que mais adiante será desenvolvida. Este projeto de construção das comportas conta em princípio com o apoio da província de Guangdong e em conjunto com a RAEM e foi solicitada a competente autorização do país. Todos nós estamos cientes que este projeto envolve várias cidades vizinhas, designadamente Zhuhai e Zhongshan, pelo que quer no processo preliminar de concessão, quer nas fases de planeamento e de construção de obras, o que implicará um grande volume de trabalho de coordenação que abrangerá muitas áreas. Ao longo deste tempo, os serviços competentes da província de Guangdong e os da RAEN têm vindo a proceder a um estudo aprofundado e a troca de ideias sobre este projeto. E as obras públicas estão atualmente a proceder ao estudo sobre esta viabilidade. Minhas senhoras e meus senhores, os trabalhos acima mencionados são o resultado do nosso empenho na aceleração de procedimentos. Temos consciência, eu e os meus colegas, que muitos mais trabalhos terão que ser desenvolvidos e, tal como referido no relatório das linhas de ação governativa, iremos acelerar as diversas construções urbanas, aperfeiçoar o mecanismo de emergência e reforçar a segurança pública. Continuamos empenhados em desenvolver projetos relativos à prevenção e redução de desastres. E estamos todos cientes das dificuldades inerentes à implementação de projetos destinados ao desenvolvimento da sociedade, que poderá prolongar-se afetando o cotidiano da população, pelo que o apoio de todos os setores da sociedade é imprescindível. Para salvaguardar a vida da população e garantir a segurança pública, o governo tudo fará para adotar legislação, investir e diversificar recursos e acelerar ou simplificar procedimentos sempre que se revela necessário. Num curto período de 7 meses, a Comissão Nacional para a Redução de Desastres e a equipa de peritos realizaram estudos e elaboraram 2 relatórios orientadores. A nossa equipa governativa, orientada pelo espírito de ter abordado a população e identificar-se com as aspirações da população, empenhou-se em assegurar a articulação dos trabalhos com a referida equipa, tendo aprendido e assimilado as opiniões construtivas apresentadas. A Comissão Nacional para a Redução de Desastres e a equipa de peritos continuarão responsáveis pela elaboração do plano de prevenção e redução de desastres em mercado de médio e longo prazo. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Sua Excelência.
Depois da passagem do tufão Ato, o governo da Raem procedeu a estudos e tomou medidas para o tratamento das cheias e inundações. Nós temos preparado um vídeo de cerca de 8 minutos para apresentar o conteúdo destas medidas. Façam o favor de assistirem a este vídeo. 內港一帶地勢較低，每當天文大潮，海水往往上漲至高於路面，出現海水倒灌，引致水浸。若遇到暴雨，受浸情況更加嚴重，影響附近居民及商戶，更造成重大損失。內港水浸問題嘅成因。現時內港一帶雨水直接經渠道排出海，當天文大潮時，潮水上升，遮蓋渠道出水口，並從出水口相反方向湧上路面，潮水也會超越海堤湧入路面。呢兩種情況都被視為海水倒灌嘅水浸。當暴雨出現時，大量雨水會瞬間直接落入路面，經渠道匯流出海。若再遇上天文大潮，內港一帶嘅潮水水位會急速升高。喺疊加效應底下，潮水水位嘅高度會因此而加倍出現嚴重水浸現象，特別會喺內港一帶路面高程較低嘅區域首先開始出現水浸。如果出現風、雨、潮三碰頭，多種自災因素疊加，導致連鎖效應，造成嘅危害將會更加嚴重。改善措施。為改善水浸問題，去年年底政府部門已建立雨水泵房網絡實時遠程監控系統，確保泵房運作嘅穩定性同持續性。特區政府將會喺多個方面採用唔同嘅手段，按工程難易度分階段落實唔同嘅措施，藉以建立唔同嘅防線，以改善內港嘅水浸現象。當中包括加建內港雨水泵房、強化渠網，以改善大量雨水瞬間直接落入路面嘅排水能力。另外，利用現有海堤及加裝內港防洪牆，以抵禦暴雨期間潮水水位超越海堤而造成嘅水浸。最後，透過區域合作，建設活動式擋潮閘，以抵禦颱風暴雨期間疊加效應而造成潮水水位升高嘅嚴重水浸。建設內港雨水泵房及集水涵箱渠，為減低潮水過高經雨水出海口反湧到低洼路面嘅海水倒灌現象，當局除咗喺出海口位置使用指回裝置外，接落嚟會對現有各雨水出海口渠道開展節流改道工程，同時強化渠網，提高路面嘅排水能力。特區政府計劃今年內會啟動喺內港加建雨水泵房及集水涵箱渠，大大加強排水能力。預計工程會喺2021年完成。呢個計劃嘅落實可以將新馬路至水上街市一帶內港沿岸嘅雨水利用涵箱渠收集起嚟，發揮蓄洪池嘅作用，再透過泵房嘅強力抽水馬達將之排出，可大大舒緩內港一帶嘅路面水浸情況。而雨水泵房嘅容量達到2200立方米，比一個標準游泳池嘅水量更大。泵房嘅排水能力達到每秒14.28立方米，即係整個標準游泳池咁多嘅水量，大約2分幾鐘就可以排清。泵房除咗設有後備發電機應對緊急停電之外，泵房還會根據潮水高度自動開關，亦可透過遠程操作控制。另外，亦計劃喺內港沿線進行灌漿防滲，加建13個固定式泵井，並完善渠口嘅防倒灌設施，加強排澇能力，改善海水倒灌嘅情況。第一道防洪線見縫絲島模式。除此之外，政府喺2015年已採用見縫絲島嘅模式，以抵禦10年一遇洪水為設計標準，喺內港沿線設置約高80厘米嘅防水閘同擋水牆，配合現有海堤，足以抵禦4.1米高嘅潮水，以加強岸線嘅防洪能力。為喺短期內進一步提高內港沿岸嘅防洪能力，政府會喺原有見縫絲島嘅基礎上加建防洪牆。工程嘅設計標準為抵禦20年一遇嘅洪水，防洪牆高度約為1.5米，即應對潮高4.8米，能夠抵擋貝基及黑格比級別嘅風暴潮。工程由馬國航海學校至林茂塘海港樓，全長2.13公里，將係防洪潮嘅第一道防線。長期整治方案，建設內港擋潮閘。為抵禦更大風暴潮及颱風暴雨期間潮水上升嘅疊加效應，特區政府計劃喺灣仔水道近馬國河口建設活動式擋潮閘，長遠緩解內港沿岸水患問題。擋潮閘寬650米，分為3個通行閘同3個非通行閘。當預報風暴潮會出現高水位時，擋潮閘會逐一關閉，最後形成一道可抵擋5.8米潮高嘅人工屏障。呢個設計相當於採用200年一遇洪水為設計標準，比颱風天鴿期間最高潮位5.8米仲要高。
除咗喺內港低洼地區嘅防洪排澇措施之外，路環島西側嘅防洪問題亦喺特區政府嘅規劃當中，相關嘅研究工作正積極開展。特區政府因應內港嘅實際情況，透過多個相關部門嘅協作，希望採用多個唔同嘅手段，發揮相互嘅效益，綜合解決內港嘅水患問題。隨住各項基礎設施嘅有序落成，將進一步為澳門社會發展同城市安全提供全方位嘅保障。喺籌劃以上措施嘅同時，特區政府已制定颱風期間風暴潮低洼地區疏散撤離計劃，喺緊急情況底下協助低洼地區居民同商戶轉移及撤離到位於較高位置嘅避險中心或緊急疏散停留點。當可預見喺低洼地區喺若干時間內將發生較嚴重水浸嘅時候，當局會及時通過各種渠道發放風暴潮信息，以及發放需要緊急撤離嘅指示。目前已規劃喺全澳16處設立避險中心，供受水浸影響或喺災難時受影響居民緊急應用。另外有4個站點作為當局提供車輛接載優先疏散撤離需輔助人士嘅集合點，而喺集合點內設有緊急疏散停留點。喺時間充裕以及市面狀況較安全嘅情況底下，我哋鼓勵居民依照颱風期間風暴潮低洼地區疏散撤離計劃嘅步驟，盡量先以步行或乘坐公交嘅方式到親友家中，向鄰居求助或前往避險中心，將拯救資源留翻俾需要嘅輔助者。喺時間緊迫或危急情況底下，建議居民喺所在處往上及向高點逃生，或到就近嘅緊急疏散停留點。通過上述綜合性短中長期措施，特區政府希望能有效保障居民生命財產安全及維護社會和諧穩定。今後特區政府會繼續全力提升防災減災能力同水平，把保障居民生命財產安全放之首位，加強資源投入，配合短中長期措施，構建防災減災嘅長效機制。好，咁跟住。Bom, agora vamos convidar a Secretária para a Administração e Justiça, doutora Sónia Chan, para usar a palavra. Sua Excelência, chefe do Executivo, caros colegas, amigos da comunicação social, muito boa tarde. Agora permitam-me fazer a apresentação do andamento dos trabalhos de prevenção de inundações e cheias da nossa área. Durante este período todo, a área de Administração e Justiça tem vindo a estudar diferentes medidas para prevenir as inundações e as cheias ocorridas em Macau ou ocorrerem em Macau. Como há pouco vocês viram no vídeo, em relação às caixas de seccionamento e a rede de drenagem, já o IACM tem desencadeado os trabalhos e agora vamos proceder ao concurso público. Em princípio, em 2021, vamos concluir todos os trabalhos. Para o efeito, temos que fazer uma interseção para mudar a rede de esgotos e a rede de fios e cabos elétricos para nós podermos começar as obras de instalação destas caixas de seccionamento ou rede de esgotos. Já estamos agora a fazer a mudança dos cabos elétricos e de outros esgotos para preparar o subsolo a fim de podermos instalar estas caixas, porque são caixas de estacionamento de grande dimensão. E em 2017, nós já temos um sistema de monitorização em tempo real para a recolha de águas pluviais. Quando as estações lavatórias apresentarem-se de uma situação anormal, os responsáveis conseguem utilizar os telemóveis, têm o sistema automático para informar através dos dispositivos telemóveis para comunicar os responsáveis a tomarem as medidas e as providências necessárias para garantir uma estabilidade de funcionamento das estações lavatórias e assim secar a água acumulada nas estações lavatórias ou mesmo nas bombas. E em relação às estações lavatórias, já nós
finalizamos os trabalhos de reforço dos equipamentos e do hardware das estações lavatórias. Nós, em 2019, podemos finalizar todos estes trabalhos para que futuramente as estações lavatórias conseguirem funcionar de forma eficaz para fazer face a catástrofes ou calamidades que causam grandes inundações. Como sabem que passagem do tufão Ato causou uma danificação de mais de 17 mil árvores e pretendemos em 2018, a partir do ano de 2017, agora em 2018, vamos voltar a plantar mais de 2.000 árvores em jardins, em vias públicas e em outros espaços verdes que nós temos em Macau. Pretendemos utilizar o tipo de árvores que permita ter flores e ainda plantas que apresentam-se verdes ao longo do ano. Em princípio, essas plantações são de média e pequeno porte. Por outro lado, o IACM já tem finalizado um guia de monitorização e de fiscalização das zonas de lazer para poder monitorizar a situação das árvores durante e depois da época de tempestades. Em relação à limpeza dos resíduos sólidos, também foram dadas instruções à Companhia de Remoção de Lixos para apetechar-se de mais veículos de remoção de lixos, no sentido de poder ficar preparado para eventualidades de remoção urgente de resíduos sólidos ou de troncos de árvore por causa da passagem de um tufão de grande intensidade. Além disso, foram reforçados os meios humanos também para esse efeito, além de além de outros tipos de materiais, inclusivamente veículos para a remoção de lixos. Temos também já reforçada a lista de materiais ou bens essenciais que precisamos para fazer face às catástrofes, nomeadamente adquirir mais máscaras, luvas ou até pás e vassouras para a limpeza, assim como teremos um maior armazenamento de água para as necessidades futuras. E temos para o ano de 2020, um projeto de aquisição de bombas de grande dimensão, de caminhões autotanques de alta pressão e ainda gruas, entre outros equipamentos necessários. Também temos já adquirido muitas serras elétricas com dimensões diferentes, cerca de 130 foram adquiridas serras para podermos cortar as árvores se forem necessárias quando essas causarem perigo à vida pública. Além disso, também temos já fixado alguns locais de evacuação de emergência para que a população possa deslocar-se a estes locais quando da necessidade e ainda os centros de abrigo para fazer face às necessidades das pessoas que possam ser atingidas e ficarem desalojadas. Temos ainda uma rede de cooperação com a União Geral das Associações dos Moradores para a distribuição de bens essenciais à população. Vamos organizar ações de formação. Já alguns trabalhadores participaram em 3 modalidades, em 3 módulos de formação sobre experiências de prevenção de catástrofes e calamidades e ainda sessões de partilha de experiências. Em relação aos serviços públicos, iremos continuar a recolher todas as informações e a difusão de informações necessárias para a população. Essas informações serão tratadas e colocadas no portal do governo para que haja um meio eficaz de difusão de informações
necessárias. Temos ainda um plano de contingência de intervenção e de operação dentro dos serviços públicos. Em relação aos serviços públicos, temos que prestar a atenção necessária às necessidades dos próprios funcionários públicos para que esses possam atender às necessidades da população em geral em situações de crise, situações de perigo. No Centro de Dados Informáticos do Governo, já temos vindo a fazer estudos sobre um sistema de backup dos dados informáticos do Governo para poder minimizar todos os impactos causados pelos catástrofes ou calamidades. E, por outro lado, temos também um mecanismo de notificação e de comunicação telefónica para que os serviços públicos possam funcionar com garantia e eficácia. Os serviços da justiça irão colaborar na revisão dos diplomas necessários para a prevenção e tratamento de catástrofes. Vou convidar agora o seu secretário para a Segurança, o Ansel Já, e agradeço pela intervenção da senhora secretária para a Administração e Justiça. Caros amigos do setor da comunicação social, sou o chefe do Executivo, caros colegas, depois da passagem do Tufão Ato no dia 23 de agosto do ano passado, o governo da RAEM, sob a liderança do chefe do Executivo, tem se empenhado nos trabalhos de revisão e de acompanhamento para aprimorar o mecanismo de prevenção e resposta às catástrofes. Foi anunciado, entretanto, pelo chefe do Executivo que o governo implementar a curto prazo um conjunto de 10 medidas consideradas essenciais para a prevenção e a redução de catástrofes, dentre as quais se contam trabalhos de curto, médio e longo prazos sob responsabilidade da área de segurança, designadamente a revisão do atual regime jurídico de proteção civil, a elaboração do plano de contingência de resposta a incidentes imprevistos e a criação de uma plataforma de aplicação do comando de contingência. Agora vou aproveitar esta ocasião para apresentar a todos os amigos do setor de comunicação social os pormenores relativos à revisão do regime jurídico de proteção civil e o andamento do plano de trabalhos de curto, médio e longo prazos. Seguidamente, o comandante-geral dos serviços de polícia unitários vai fazer a apresentação sobre a elaboração do plano de contingência de resposta a incidentes imprevistos e a criação da plataforma de aplicação do comando de contingência. Quanto ao regime jurídico de proteção civil, já sob as instruções do chefe do Executivo e conforme as recomendações do grupo de especialistas da Comissão Nacional para a Redução de Desastres, as autoridades de segurança começaram, desde o final do ano transato, a empenharem-se na elaboração da nova Lei de Bases da Proteção Civil para a inovação do regime de proteção civil existente, que já vigora há mais de 25 anos, a fim de, assim, elevar a sua eficiência perante os incidentes de proteção civil que surgem com características cada vez mais complicadas e severas, desenvolvendo melhor a capacidade de prevenção, de alerta, socorro, coordenação na prevenção e o trabalho de resgate de todos os serviços governamentais envolvidos, bem como assegurar a força da organização para manter a estabilidade e a segurança da sociedade. Como a Lei de Bases de Proteção Civil é uma lei de bases que inova o regime e a estrutura do regime de proteção civil, a mesma será apoiada por 2 regulamentos administrativos, isto é, o regulamento que regulam as operações e os atos de proteção civil e as relações entre eles e os seus participantes, bem como a criação da entidade que se responsabiliza especialmente pelos assuntos de proteção civil, as suas atribuições e competências, a fim de, assim, definir claramente os papéis a desempenhar pelo governo, pelas entidades públicas e privadas e pela população em geral, concretizando a forte coordenação nas operações de proteção civil da autoridade administrativa e otimizar a capacidade e, bem assim, a eficiência de contingência a incidentes de catástrofe do sistema de proteção civil. Relativamente a esta decisão da criação deste órgão específico, a mesma se baseou nas conclusões da revisão pós-desastre do chefe do Executivo e de vários serviços governamentais e foi feita com referência às opiniões e sugestões relevantes do grupo de especialistas da Comissão Nacional para a Redução de Desastres. Além disso, coincidiu também com o recente estabelecimento do Ministério de Gestão de Emergências da Pátria, o que evidencia que a nova decisão é suportada pela necessidade, cientificidade e generalidade, visando assim ajudar a fortalecer a gestão diária e a eficiência da implementação de trabalho de proteção civil. Foram concluídos preliminarmente os projetos sobre a Lei de
de bases da proteção civil e estes dois regulamentos administrativos com ela relacionados, os quais já foram entregues ao Conselho Executivo para debate, depois de ter havido aprovação do chefe do Executivo. Quanto ao progresso de outros projetos para planos de trabalho de curto, médio e longo prazos, até março de 2018, registra-se também um progresso significativo. E, assim, quanto ao plano de curto prazo, as forças e serviços de segurança já concluíram a criação de linhas verdes e o sistema de difusão pública de informações de proteção civil nos postos fronteiriços, bem como foram instaladas em diversos locais da cidade sistema de alarme de proteção civil. Além disso, o mecanismo de coordenação de proteção civil foi preliminarmente fortalecido e os canais de disseminação de informação e comunicação foram expandidos. Os equipamentos de resgate de emergência necessários por várias forças e serviços de segurança também foram implementados. Além disso, vários tipos de exercícios de proteção civil foram aperfeiçoados e gradualmente lançados, e os SPU vão fazer a respectiva divulgação em tempo oportuno. Eu, por acaso, já fiz assim esta apresentação geral e o comandante-geral dos SPU apresentar-vos-á em detalhe o plano de contingência e a plataforma de resposta à contingência. Portanto, não vou aqui repetir. No que concerne ao plano de longo prazo, já foi submetido o plano de acordo com as ensinadas da construção de um novo edifício do Centro de Operações de Proteção Civil na Península de Macau aos departamentos competentes das obras públicas para serem estudados de acordo com o plano geral da RAEM. Procedemos em março de 2018 a planos de trabalho de combate aos desastres para os estabelecimentos de ensino e propusemos uma alteração nos materiais de educação que contemple ensinamentos sobre a segurança. O que acabamos de referir constitui uma parte do mais recente progresso das nossas tarefas. As autoridades de segurança continuarão a rever e implementar os sistemas e os trabalhos com todo o seriedade. Agora vamos convidar o secretário para Obras Públicas e Transporte para usar a palavra. Muito boa tarde a todos. Relativamente às nossas tarefas quanto a curto, médio e longo prazo, a Sua Excelência, o chefe executivo, já fez uma apresentação de detalhe, portanto não vou repetir aqui. Eu vou aproveitar aqui alguns minutos para vos realçar sobre questões de extremos de clima, de extremidades do clima, com o aquecimento global existente. Nós temos que prestar muita atenção quanto ao nosso clima. E, portanto, eu também gostaria de aproveitar esta oportunidade através dos presentes possam divulgar junto dos cidadãos. Eu também gostaria de aqui compartilhar convosco duas coisas. Primeiro, não sei se vocês sabem que no ano passado, o tufão Ato teve lugar no dia 23 de agosto. Dia 22 de agosto é o dia mais quente daquele ano. Atingiu 38 graus centígrados. Pois nós fizemos o registro das temperaturas climáticas desde 1930. Portanto, no dia 22 de agosto, a véspera do tufão Ato, já foi o dia mais quente durante 100 anos. E esta é uma situação muito especial. E segundo, também o que é que aconteceu? Também foi um caso excepcional. Normalmente, quando chega, os tufões são mais fracos, mas agora o tufão Ato, quando chega, ficou mais forte. E pelo que também é difícil de se prever estas situações. E agora, como é que temos que explicar? Ainda temos que fazer o estudo, porque nós nem conseguimos prever isso. Pois para todos aqui preparados para enfrentar esses climas que estão a chegar. Por exemplo, em 93, com o tufão Becky, as pessoas também acharam que é uma situação muito especial. E depois com Hakupit, as pessoas também estavam a imaginar que aquele tufão era o pior, mas agora, de repente, no ano passado surgiu um outro tufão ainda muito mais forte do que os anos anteriores. Aqui, nem sabemos o que é que vai acontecer daqui a 10 anos. Pois os nossos
serviços, os serviços da minha tutela, ou talvez o diretor das obras públicas também pode esclarecer. Está tudo na internet. As obras já são boas e são muito úteis. E também não sei se estas obras podem enfrentar o que vai acontecer no futuro. E estas são as informações mais importantes que gostaria de compartilhar convosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário Raimundo Rosário. Agora vou convidar o Sr. Comandante-Geral para usar a palavra. Muito boa tarde a todos. Tendo em conta a situação real de Macau e em harmonia com as recomendações da Comissão Nacional para a Redução de Desastres, o governo de Raiem está a desenvolver de forma ordeira os trabalhos de prevenção e redução de desastres, dando prioridade à execução de 10 projetos intimamente relacionados com o bem-estar da população e com o impacto na sociedade. De acordo com o plano de trabalho do governo, de entre estes 10 projetos principais, 2 dizem respeito à área de atuação dos SPU, nomeadamente a criação de um sistema integrado de resposta a emergências e ocorrências súbitas e a criação de uma plataforma de comando de emergências. Primeiro, quanto à criação do sistema integrado de resposta a emergências e ocorrências súbitas. Neste momento, o plano de contingência no âmbito da proteção civil de Macau é elaborado e executado uniformizadamente pelos SPO. Apesar do plano ter previsto os procedimentos e as medidas necessárias a tomar em situações de emergência, a passagem do tufão Ato revelou algumas deficiências no plano, com a falta de previsão para desastres secundários resultantes do tufão, mostrando que o nosso sistema de resposta à emergência necessita de ser aperfeiçoado. Assim sendo, torna-se indispensável otimizar e reforçar o referido sistema. O plano de resposta a emergências é um trabalho de natureza sistemática. Este comporta o plano geral de resposta a emergências, planos específicos de resposta a emergências e planos internos de resposta a emergências. Nos termos da legislação vigente, o plano geral de proteção civil é um plano geral de resposta a emergências e ocorrências súbitas ocorridas em Macau e é elaborado pelo SPO, carecendo da aprovação da Secretaria para a Segurança. Neste momento, a revisão do plano está a decorrer a bom ritmo, prevendo-se a conclusão até finais de abril de 2018. Quanto aos planos específicos de resposta a emergências, existem neste momento 9, agrupados em diversas áreas, como tempestades tropicais, desastres geológicos, saúde pública, água e eletricidade, ambiente, etc. Após a passagem do tufão Ato, foi elaborado um plano específico de resposta à situação de storm surge, por exemplo, o plano de evacuação das zonas baixas em situações de storm surge durante a passagem do tufão, que é um plano específico, cujo conteúdo vai ser alvo de simulação no exercício de proteção civil a realizar no dia 28 de abril deste ano. No futuro, vamos dar continuidade à elaboração de planos específicos para a resposta a diferentes tipos de incidentes coletivos. No que diz respeito aos planos internos de resposta a emergências, estes são elaborados pelos próprios serviços com base no Plano Geral de Proteção Civil, planos específicos de resposta a emergências e as atribuições que lhe forem conferidas por lei. Segundo, a criação da plataforma de comando de emergências. Após a passagem do tufão Ato, o governo de Raiem reconheceu a importância e a urgência da criação de uma plataforma de comando de emergências com funções abrangentes, inovadoras e práticas. Na ocorrência de desastre, a plataforma serve para efeito de comando. Na normalidade, a plataforma é usada para formações, treinos e exercícios conjuntos, a fim de elevar a capacidade de gestão, coordenação e comando face a situações de emergência. Com vista a assegurar a implementação eficaz dos trabalhos definidos pelo governo de Raiem, desde o outubro passado, os SPU e os serviços das Forças de Segurança de Macau têm vindo a conceber, juntamente com o Instituto de Investigação de Segurança Pública da Universidade de Tsinghua, a criação de uma plataforma de comando de emergências composta por 5 subsistemas: subsistema de gestão de recursos, de recepção de participação de ocorrências, de processamento de ocorrências e de difusão de alerta e gráfico. Os referidos trabalhos estão a decorrer de forma ordeira. Prevê-se a implementação de alguns dos subsistemas antes do dia 28 de abril. Os testes aos referidos subsistemas serão realizados no dia do exercício de proteção civil, por exemplo, no dia 28, como tinha dito. Nesta fase de testes serão monitorizadas a capacidade de resposta a emergências, nomeadamente a recepção e transmissão de mensagens, o tratamento de ocorrências súbitas, divulgação de informações de alerta, gestão de recursos, comando e despacho, etc. De acordo com o planeamento conjunto dos SPU e dos Serviços de Força de Segurança de Macau e a Universidade
Universidade de Tsinghua tem em consideração os trabalhos de curto, médio e longo prazo. Apresentamos o seguinte calendário de trabalho. Até 28 de abril, prevê-se a criação de módulos principais e da estrutura preliminar da plataforma de comando de emergências, podendo entrar em fase de teste no dia do exercício de proteção civil. Em 2019, prevê-se a atualização da primeira fase do sistema e o reforço das funções. De 2020 a 2021, prevê-se a conclusão da plataforma de comando de emergências e a concessão do novo Centro de Operações de Proteção Civil. E entre 2028 e entre 2022 e 2028, prevê-se a criação de uma plataforma de comando para operações de segurança e resposta à emergência na cidade, dando passos para a criação de uma cidade inteligente e segura. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Sr. Comandante-Geral. Agora vamos abrir a sessão de perguntas e respostas. Os amigos da comunicação social podem intervir colocando as vossas dúvidas. Façam o favor de dizerem qual o nome e qual o órgão que representa. Temos aqui hoje muitos jornalistas e façam o favor de colocarem cada vez só uma pergunta. Faça favor. Aí lá ao fundo? Sim, sou jornalista da DDM. Eu queria perguntar à senhora secretária para a Administração e Justiça. A secretária falou de um sistema de monitorização que está agora em construção. E, em relação a estas informações obtidas da monitorização, serão depois encaminhadas para os serviços públicos. Será que a população em geral também pode ter acesso a essas informações recolhidas do sistema de monitorização para se prevenir? Muito obrigado pela sua pergunta. Se não estou em erro, estava a falar do sistema de monitorização das estações elevatórias. É um sistema de monitorização do IACM para monitorizar o funcionamento das estações elevatórias. Às vezes, por causa da interrupção do fornecimento energético, isto é, pela falta de eletricidade, as estações elevatórias não conseguem funcionar. E por isso é só um sistema de monitorização a utilizar no seio do IACM para garantir o funcionamento eficaz e normal das estações elevatórias. Não são para as águas pluviais, mas só para as estações elevatórias. Sim, faça favor. Tem alguma chega? Sim. Em relação à questão colocada pelo senhor jornalista, eu penso que a questão era sobre como é que a população consegue ter as informações para se prevenir de perigos, de incidentes imprevistos. Já o comandante-geral referiu que tem uma plataforma que inclui 5 subsistemas. O subsistema de recepção de participação de ocorrências, subsistema de processamento de ocorrências, subsistema de difusão de alerta e subsistema de gráfico. E ainda o subsistema de gestão de recursos. E temos aqui um subsistema de difusão de alerta. É através deste subsistema da plataforma de comando de emergência que vamos divulgar as informações para a população. Podemos, através de um caminho, um veículo muito rápido para divulgar as informações necessárias à população. A população pode ter acesso a este sistema para assim, aceder às informações pertinentes e necessárias conforme o seu entender. Tal como temos o sistema de CCTV e ainda temos o sistema do alarme para contra criminalidade, temos ainda outros sistemas eletrónicos e informáticos para podermos proporcionar as informações necessárias às pessoas que se interessam por elas ou então às pessoas que querem aceder a essas informações. Em relação à sua pergunta, penso que é mais ligado à nossa área com este tal subsistema de difusão de alerta. Pretendemos com esse subsistema, com esta plataforma em si, proporcionar as informações de tempo real à população. Sim, quanto às portas movíveis, esta é uma medida de longo prazo e agora 1,5 metros. Em março
de que já fizeram uma apresentação, mas gostaria de perguntar, tem alguma calendarização para o início das obras destas comportas amovíveis e como é que vocês vão tratar aqui os portos da Ponte 16, os cais? E também gostaria de perguntar sobre os autossilos subterrâneos. Há pouco tempo tem falado de que vão fazer uma revisão do regulamento dos autossilos e depois de içar o sinal número 8 vai ser fechadas as portas. Peço desculpa, uma só pergunta. Sim, falou sobre o andamento das comportas, né? Ou talvez vou convidar a senhora Wang Soiman. Muito obrigada pela sua questão colocada. Na curta-metragem, já fez uma apresentação sobre estas comportas amovíveis. Agora, depois no estudo em 2015 e depois de 2016, houve um tufão e agora já estamos a ver de que estas comportas são eficazes para enfrentar os tufões que tinha acontecido. Sim, o respectivo serviço já está a fazer a concessão e tentamos que seja concluída em maio. E depois submeter aos serviços de obras públicas. Pois este é um projeto urgente, de emergência, e gostaríamos que possamos construir o mais rápido possível essas comportas ou uma parede contra a inundação. Muito obrigada. Sou da Rádio Macau, canal chinês. Em relação às caixas de seccionamento de mais de 2.000 metros, onde é que vai ser o local? Então, Sr. Presidente Tavares. Vai ser no Porto Interior. Nós vamos ter uns esgotos que chamamos caixas de seccionamento para fazer a ligação da rede toda de esgotos para podermos assim recolher a água e depois poder drenar a água para o rio, para a Voz. Cada segundo podemos drenar 14,28 metros cúbicos e por isso conseguimos ter uma capacidade muito elevada de drenar a água recolhida. Sim, gostaria de perguntar ao Sr. Secretário para a Segurança. De acordo com essas informações, tinha dito que vai fazer uma consulta pública. Há pouco disse que vai submeter ao Conselho Executivo. Então, quer dizer que tem ou não essa consulta pública? Também no mesmo projeto de lei. Há pouco... também gostaria de perguntar de que vocês já, ao escutar as opiniões por parte da comunicação social... Mas agora, como é que é? Gostaria de ouvir a sua resposta. Este projeto de lei, gostaria de dizer, tem uma lei e 2 regulamentos administrativos já estão concluídos. E nós já submetemos à Sua Excelência Chefe Executivo e brevemente iremos discutir sobre a sua política junto do Conselho Executivo. Primeiro, nós temos que determinar a política e depois a consulta pública. Este é o procedimento. Pois, claro, durante a consulta pública, nós iremos escutar as opiniões da sociedade, como também dos setores. Depois da recolha de opiniões, nós iremos fazer uma análise, estudo e depois submeter de novo ao Conselho Executivo. Este é o procedimento. Essa é a primeira questão. E segundo, quanto à questão dos órgãos de comunicação social, pois como agora ainda não... ou seja, antes do debate dos Conselhos Executivos, não vou revelar aqui, mas depois irei-vos publicar. Mas o que gostaria de fazer, quer órgãos de comunicação social, quer cidadãos próprios, quando se enfrenta uma catástrofe, tem que ter a participação de todas as pessoas e não empurrar essa responsabilidade para uma só parte. Todos nós temos que enfrentar o problema. Só o governo não chega.
como eu já tinha falado, de que nós temos limites de recursos policiais, pelo que nós também temos de ter a participação e apoio da sociedade. Esta força policial e a força civil têm que ser juntadas para enfrentar os problemas. O cidadão em si também tem que ter essa consciência de prevenir e enfrentar as catástrofes. Porque nós também temos que aumentar essa sensibilização. E não estamos a dizer que esta responsabilidade cabe aos órgãos de comunicação social. Eles também têm a responsabilidade social, todos nós também. E não é, desde NATO, não tem nada a ver comigo, é tudo com o governo. Não é assim. Porque nós somos um elemento da sociedade, uma parte integrante da sociedade, pelo que todos nós também temos que assumir essa responsabilidade. Se a pessoa em si não quer fazer, os outros também é difícil de vos apoiar. Por exemplo, se no futuro eu peço-lhe para evacuar e não quer, então também não tem qualquer solução. Todos nós também temos que conjugar com as partes. Nós temos que juntar os esforços para enfrentar todas estas catástrofes. Sim, só gostaria de dar um complemento para trocar impressões com este amigo da comunicação social. Com a passagem do tufão Ato, durante a nossa revisão interna, nomeadamente os senhores secretários também tenham verificado uma questão, que é a divulgação de informações, nomeadamente a sua eficácia. E achamos que em situações emergentes ou quando haja qualquer catástrofe, nós temos que ter uma legislação para podermos divulgar de forma unânime as informações, para que os cidadãos tenham conhecimento do que está a acontecer e quais são as orientações do governo, como proteger a sua segurança pessoal, como também a segurança dos seus bens. De outro modo geral, também para reduzir os riscos. Na área de segurança, também já tinha nos refletido sobre essa questão de divulgação de informações. Quando aconteça esse tipo de desastres, nós temos que criar um mecanismo de divulgação de informações para podermos divulgar junto dos cidadãos de forma oportuna e eficaz. E ainda mais uma coisa. Nós também temos tomado referência às experiências dos territórios vizinhos, nomeadamente os de Hong Kong. Vocês também podem pesquisar como é que é o mecanismo de Hong Kong, como os órgãos de comunicação social possam participar, ou seja, assumir essa responsabilidade, porque vocês é uma ponta de ligação com os cidadãos para que eles tenham acesso a informações mais oportunas, de melhor forma prevenir do acontecimento. O que estava a falar, este centro de comando já tem esta função, mas esta função também não se pode substituir todas as outras coisas, pois ela também inclui alguma função da divulgação dos órgãos de comunicação social, por exemplo, da minha tutela, através da câmara de CCTV ou através de um sistema de divulgação ou sonora, para que os cidadãos possam mais facilmente receber as nossas informações. Portanto, os órgãos de comunicação social é apenas uma pequena parte, mas gostaríamos de juntar a força de toda a sociedade para, em conjunto, enfrentar as catástrofes. Sim, aí, a jornalista de língua portuguesa. Queria fazer uma pergunta ao Sr. Secretário para a Segurança. Sou Catarina Domingos, da TDM, Canal Macau. Há aqui uma série de obras e revisão de regime jurídico que são processos que demoram o seu tempo. Mas, entretanto, já foram feitos uma série de trabalhos, como também já foi mencionado. Eu queria lhe perguntar se amanhã houvesse um tufão semelhante ao tufão Ato, de que forma é que estaria Macau preparado para receber esse tufão? Obrigado.
Muito obrigada pela sua pergunta. Em relação a esta pergunta da senhora jornalista, ora, a revisão jurídica ou mesmo uma iniciativa legislativa têm que ser feitas pela nossa área. Nós preparamos a proposta num curto espaço de tempo, já entregamos ao chefe do executivo para ouvir uma primeira opinião, e especialmente quanto à opção política, e depois começamos com a consulta. É um projeto de urgência, que reveste um caráter de urgência, e por isso nós iremos preparar e iremos aliás, entregar para o processo legislativo muito rapidamente. Esta tal situação hipotética de vir um tufão com uma mesma intensidade de ato, acho que não, porque nós não temos, conforme o boletim meteorológico, um tufão para amanhã, mas só que a estrutura de proteção civil e o Centro de Proteção Civil, já com as orientações do chefe do executivo, temos vindo a reforçar a nossa própria estrutura e a coordenação com 28 serviços públicos, 29 serviços públicos, digo, e todos os serviços públicos que fazem parte da proteção civil têm que disponibilizar, nomear os seus chefias para participarem nas ações da proteção civil. Todos os serviços públicos com os pessoal de chefia não podem não participar na estrutura da proteção civil quando forem chamados. E por isso acho que neste momento, com o nosso mecanismo, nós somos capazes de enfrentar uma vinda de um tufão de mesma intensidade. Claro que a longo prazo nós temos que ter um sistema permanente e uma força de coordenação mais forte, mais boa, para podermos todos nós prever de catástrofes naturais. Sim, eu também queria uma pequena chega em relação a esta pergunta da senhora jornalista. O seu secretário já apresentou quais foram os trabalhos que nós já desencadeamos. No ano passado, o tufão Ato veio com uma grande intensidade e uma grande rapidez. Causou alta maré por causa do tufão. E agora nós temos medidas de proteção civil em relação à subida da água da maré. Relativamente nos locais de maré baixa, nas zonas baixas, nós temos simulacros para testar a nossa capacidade de contingência. Estes simulacros são feitos regularmente para podermos saber quais são as capacidades que nós temos e quais são os reforços que nós devemos ter para fazer face a estas inundações, e que não só a própria estrutura de proteção civil, mas todos os serviços públicos estão em colaboração para prevenir estas catástrofes naturais. Sim, so all about Macau. De acordo com a experiência do exterior, quando se enfrenta essas catástrofes, pois, claro, a administração também diz que ordena as pessoas para a evacuação, ou talvez haja algumas pessoas que não querem evacuar-se. E então, esse sistema de evacuação, será que é de forma obrigatória ou por vontade da pessoa? Porque sei que no Porto Interior nós temos residentes da terceira idade. Então, como é que vocês fazem esta promoção junto deles? Pois, reparei que na nota de imprensa diz que vocês apenas vão fazer uma sensibilização junto das escolas, mas quanto a este aspecto, como é que vocês fazem esta divulgação junto dos moradores do Porto Interior, por exemplo? Muito obrigado pela sua questão colocada. Quanto a esse plano de evacuação, nós também já definimos. Posteriormente, os meus colegas também vamos distribuir essas informações. Nós temos aqui alguns trabalhos, ou temos uma linha de socorro, ou meus colegas do Instituto de Ação Social, que também estão a proceder ao respectivo trabalho.
porque também vão deslocar-se às respectivas associações para prestar apoio às camadas vulneráveis. Agora, quanto aos pontos de concentração, tínhamos 4 e agora iremos aumentar para 16, que pode acolher cerca de 23 mil pessoas. No simulacro de 28 de abril, nós iremos fazer este teste perante esta situação, como é que é a nossa a nossa capacidade de aceitação. E agora, quanto à evacuação dos moradores, das zonas baixas, quais são as dificuldades, nós temos que ver através desse simulacro. De acordo com o Storm Surge, os edifícios de Macau agora são diferentes em comparação com os anos 70 e 80. Porque agora já são feitas de cimento e não como antes, que é feita de madeira. E, por exemplo, das marés meteorológicas, quando seja mais alta, dentro de 20 minutos já vai subir de uns X metros. Pelo que nós também iremos apelar às pessoas para subirem. Sim, primeiro apelamos para saírem, para se evacuarem primeiro. Se não viverem nos edifícios com muitos andares, nós temos pontos de concentração para eles. Para as camadas vulneráveis, os colegas do IASME também já estão a fazer o respectivo registro para ver quem tem essa necessidade. Pois primeiro para se evacuarem com segurança. E também gostaria daqui apelar aos cidadãos que quando ocorra estas situações, que se vivem nos primeiros andares do edifício, que se podem evacuar por si próprios, então eles evacuam-se primeiro. E nós também temos que deixar mais vagas para as camadas vulneráveis. Há pouco falou de que se as pessoas não se querem evacuar, eu penso que existem por todo lado do mundo. Pois esta evacuação há 2 tipos. Uma por sua vontade e outra por obrigatoriedade. Em situações emergentes e que causa risco à vida da pessoa. E então, nesta situação, nós temos que utilizar a nossa competência para que seja obrigatório essa evacuação. Pelo que na revisão da legislação, vocês também podem apresentar as vossas opiniões. Como há pouco o senhor comandante-geral tinha falado, de que nós também temos que ver a situação real. Por exemplo, na evacuação, subirem-se aos andares mais cima ou para também levar aos seus familiares ou aos seus amigos também para se evacuarem. Senhor Olam, faça favor. Também gostaria de dar uma chega quanto às informações do IASME. O IASME e a polícia enviaram esforços sobre esse plano de evacuação, em conjugação com as informações e as estatísticas das zonas de cheias de 2017. Nós temos 566 fogos. Se for cada fogo, inclui 160 com portadores de deficiência. Portanto, em primeiro, nós temos que garantir a evacuação por parte dos idosos e titulares de deficiência. E primeiro, nós também temos que elaborar esta lista, nomeadamente aqueles que vivem em zonas cheias. Ou, por exemplo, nós também temos que ver se tem ou não apoio dos familiares. Senão, nós temos que prestar auxílio prioritário para essas pessoas. E depois de fazer essa estatística, o IAS também vai ter uma comunicação com a Proteção Civil
bem como nós também já tínhamos realizado sessões de partilha, juntamente com as instituições de ação social, para fazer a apresentação dos respectivos planos, também para essas instituições se elaborem também o seu plano de evacuação. E o IASM, de acordo com essas situações, também vai redigir esse plano de contingência. E depois estas instituições de ação social também têm que criar um grupo para estarem preparados para a ocorrência das catástrofes. Aí atrás ao fundo. Eu sou da MAS TV. Em relação ao 2021, serão concluídos os geradores de eletricidade e assim garantir o fornecimento de eletricidade à população. Mas antes disso, como é que é garantido o fornecimento de eletricidade e a utilização da luz por parte das pessoas de Macau? Quanto às garantias, nós pretendemos, em 3 vertentes, garantir o fornecimento de eletricidade. Primeiro é a não interrupção do fornecimento de eletricidade vinda da China. Temos uma colaboração com a China Southern Power Grid, que irá substituir os cabos aéreos do canal de transmissão de energia elétrica de Zhuhai para Macau por cabos subterrâneos. E depois, as subestações de 500 kW serão aumentadas de 2 para 3 subestações, para assim garantir o fornecimento de eletricidade para Macau. Agora, numa segunda vertente, é em situações imprevistas, um incidente que cause uma interrupção do fornecimento de eletricidade. Então, nós temos um plano de contingência. Primeiro, em relação ao canal principal de transmissão de energia elétrica Norte-Sul, poderão ficar concluídas antes deste verão. E estas subestações podem funcionar através da transmissão energética elétrica Norte-Sul para fazer face a qualquer interrupção por qualquer fornecimento de outra subestação da China South Grid. E depois também pretendemos construir mais geradores que funcionam com o gás natural. Já o concurso público irá ser lançado ao fim do ano, no segundo semestre do ano, com estes mais 2 geradores de geração de eletricidade local. Nós podemos aumentar 30% de fornecimento de eletricidade produzida por Macau. Ainda temos geradores em standby que podem ser ativados quando for necessário para o fornecimento de até 50% de energia para todas as instalações públicas, nomeadamente hospitais, asilos de idosos, etc. É assim, garantindo o fornecimento. Aquela senhora de camisa verde. Sim, também gostaria de perguntar sobre a questão dos autoauxílios subterrestres. Há pouco tinha falado que vão fazer uma revisão dos regulamentos, dizendo de que quando içar o sinal 8 ou superior, será fechadas as portas dos autoauxílios numa hora. E agora, quanto aos autoauxílios particulares, tem alguma medida? Não sei se vocês têm algum mecanismo de comunicação. Antes, as obras públicas também tinham dito sobre a revisão do regulamento da segurança. Gostaria de perguntar como é que é o andamento. Só se fosse, senhor secretário Raimundo Rosário. Sim, agora vou falar dos autoauxílios públicos. Sim, nós temos esse plano, mas agora quanto aos particulares, isto é questão particular. Sim, nós podemos apelar-lhes como é que faz, ou eles podem seguir as nossas orientações, mas eles, como é um autoauxílio particular, eles decidem por si. O que nós podemos gerir são os autoauxílios públicos. Sim, gostaria de dar uma chega. Recentemente, também tínhamos
discutido juntamente com algumas associações de condomínios, de que nós esperamos que eles possam seguir as nossas orientações de modo a reduzir o risco. Sim, as obras públicas, faz favor, senhor diretor. As obras públicas, quando do aproveitamento do espaço subterrestre, nós também iremos determinar o respectivo padrão. Este padrão divide-se em duas partes. Primeiro, um hardware. Este hardware tem que reunir certas condições, quer públicos, quer privados. Também tem que seguir estes padrões. São exigentes para os hardwares. Quando se enfrentam as inundações, como é que é o plano de administração? Isto também é uma coisa nova para nós, pois alguns autoauxílios se situam, são subterrâneos, e nós também tentamos em criar este padrão para a resistência de inundações. Muito obrigado. As últimas duas, jornalista de língua portuguesa. Boa tarde. Marta Mel, da Rádio Macau. Eu tenho uma pergunta para o Sr. Chefe do Executivo. Ontem foi conhecida a decisão em relação ao Dr. Fong Sui-kyun. Acaba por ser inevitável estarmos a falar de ato, das consequências do ato, e não falar do Dr. Fong Sui-kyun. Segundo o comunicado que foi divulgado pelo gabinete do porta-voz do Governo, o Sr. Chefe do Executivo decidiu agravar a pena do Dr. Fong Sui-kyun. Eu perguntava-lhe, em relação ao relatório do instrutor, qual era a pena que era sugerida, ou eventual sugestão do instrutor, e porquê é que o Dr. Ferdinand Chuseon decidiu agravar a pena aplicar ao Dr. Fong Sui-kyun. O que é que estava em causa nesta aplicação desta pena? Quais são em que é que o Dr. Fong Sui-kyun falhou, de facto? Se vai divulgar também o relatório, esse relatório, para que a população possa saber de facto o que é que aconteceu, e se não haverá mais nenhum dirigente a ser punido, uma vez que numa resposta a um caso como o Tufão Ato, se calhar, pergunto-lhe eu, se calhar o Dr. Fong Sui-kyun não estará sozinho nesta situação. Haverá outras pessoas que eventualmente poderão ou não ser penalizadas. Obrigada. Muito obrigada pela sua pergunta em relação a passagem do Tufão Ato. O governo da Raiem, depois da passagem do Tufão Ato, tem vindo a assumir as suas responsabilidades e assumindo todas as responsabilidades, reconhecendo uma falha na gestão interna. E por isso a primeira coisa que nós fizemos é uma revisão total em relação ao mecanismo para enfrentar esses tipos de calamidades. E o trabalho mais urgente nessa altura era recuperar a situação de Macau, e ainda o rescaldo do tufão. Agora, em relação à responsabilização, nós recorremos ao regime jurídico previsto na função pública. Daí eu tomei várias decisões. Primeiro, encomendei o CCAC para fazer o inquérito, uma investigação. E depois, de acordo com o Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, nós criamos um grupo de trabalho para abrir um inquérito. E depois, quando nós recebemos os relatórios, o engenheiro Raimundo Rosário, o secretário para as Obras Públicas, e eu achamos que temos que instaurar um processo disciplinar. E assim, desse processo disciplinar, ontem já anunciamos qual foi a decisão tomada. E vocês conseguem também acompanhar esta decisão? Quando a lei, os interessados, porque são dois
dirigentes que foram punidos e esses dois interessados podem ainda gozar do direito de recurso de acordo com a lei. E por isso, agora temos ainda de manter a confidencialidade de todo o processo, uma vez que estamos aguardando o processo de recurso. Agora, quando a nossa parte nós fizemos já a análise de todos os tais relatórios apresentados primeiro pelo CCAC, pelo Grupo Especializado para a Investigação das Culpas ou dos Erros Cometidos. Temos também um relatório da Comissão para a Revisão do Mecanismo de Resposta a Grandes Catástrofes e o seu acompanhamento e aperfeiçoamento. Temos ainda o relatório da Comissão Nacional para a Redução de Desastres. Depois de análise destes relatórios todos, que nós instauramos o processo disciplinar para assim apurar as responsabilidades das devidas personalidades das pessoas. E, entretanto, agora a lei permite assegurar este direito de recorrer e, por isso, por enquanto, só posso ficar por aqui comentando sobre este caso. Sim, sou jornalista TVB. Ontem lançou um despacho de que vai suspender a pensão de 4 anos do ex-diretor. Se não me engano, aquilo é uma punição mais grave, né? Mas agora, com esse número de mortos, será que 4 anos chega desta suspensão da pensão? Não sei se vocês têm ponderado em rever o regime de responsabilização. Muito obrigado pela sua questão. Antes também fiz um despacho à senhora secretária para fazer a revisão de todo o regime, nomeadamente o regime de responsabilização dos dirigentes. O tufão Ato é uma catástrofe e de que há vários anos que nem tinha acontecido em Macau. Porque todos nós estamos a dizer que é uma catástrofe durante 200 anos. Portanto, nós também temos que assumir a nossa responsabilidade política. Eu também confesso aqui que tínhamos umas certas insuficiências de gestão, pelo que agora estamos a empenhar-nos para definir medidas para a prevenção de catástrofes, quer nos hardwares, quer na formação de pessoal. E com o apoio da Comissão Nacional para a Resolução de Desastres, iremos, sim, envidar esforços. E nós, com essas lições aprendidas, também iremos elevar a nossa capacidade para a prevenção e redução de riscos. Sim, relativamente a essa decisão do ex-diretor Fong Swee-Koon, há pouco eu já recebi, também já respondi, portanto não vou revelar mais, porque agora ele ainda tem lugar para apresentar um recurso. Sim, senhora secretária, faz favor. Muito obrigada pelas vossas questões colocadas. De acordo com as indicações do chefe executivo, a minha tutela vai fazer uma revisão do regime, bem como o estatuto. Vocês podem reparar de que estão todos ligados ou articulados. Por exemplo, a nomeação, a seleção, a avaliação, tudo isso estão interligados. E agora nós também temos que ver ver como é que se define as suas competências e responsabilidades. E agora, com as vozes da sociedade, bem como com as orientações de Sua Excelência, chefe de executivo, nós iremos fazer a revisão do estatuto. Mesmo que não seja o pessoal do regime de aposentação, para o regime de previdência, nós também iremos fazer a respectiva revisão. Muito obrigada. Obrigada. Terminamos.